Boa noite, minhas amigas, meus amigos, que a paz de Deus continue banhando os nossos corações, sejamos todos brindados com este tratamento desta noite. Muito bem, olha só, estou com uma curiosidade. Eu botei uma pergunta aí no chat. Quando acontece uma coisa boa com a gente, que a gente está feliz, é o nosso espírito protetor que a gente tem que agradecer? Vocês acham? Responde no chat aí para nós, deixando essa pergunta aí para nós, tá bom? Enquanto isso, nós vamos aqui compartilhando aqui a nossa tela, porque o nosso assunto hoje é um assunto atualíssimo, como a grande maioria dos assuntos aqui que versam sobre a doutrina espírita, né? Que nos ajuda a enfrentar aí os nossos problemas, as nossas dificuldades, nos consolando e nos ajudando em todos os aspectos. Muito bem, olha só. Nós vamos começar lá no capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde, através da mediunidade do Chico, André Luiz traz uma história interessante para nós, que ele avisa lá para nós que tem um jornalista que escrevia em um restaurante, uma reportagem que visava comprometer a reputação de uma jovem. Mas esse jornalista não estava sozinho. Havia um espírito que era inimigo dessa jovem, que ficava ali soprando, organizando ali o que esse jornalista ia escrever. O que é isso? É o espírito envolvendo em acontecimentos aqui na Terra? Já está em espírito envolvendo em acontecimentos aqui na Terra? É isso mesmo. É isso. E é exatamente esse o nosso assunto de hoje, porque esse assunto está muito bem explicado na segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos desencarnados, no mundo corporal. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Acontecimento é uma ocorrência. O acontecimento é um evento, é um fato. Os espíritos, eles influenciam nesses acontecimentos? Pergunta 525 do Livro dos Espíritos. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Eles podem? Podem sim. Acabamos de ver lá no capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Por que pode? Porque eles nos aconselham. Responder dos espíritos. E essa questão é interessante. Quer dizer que os espíritos nos aconselham. Como será que a gente ouve esse conselho? Será que a gente ouve só os bons e não ouve os maus conselhos? É para a gente pensar, não é isso? Mas atenção, mais atenção. O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos alertam. Nunca atuam fora das leis da natureza. As leis da natureza são leis divinas, são leis imutáveis. Ninguém desrespeita as leis divinas. E toda lei natural, toda lei da natureza é lei divina. Então, influenciam nos acontecimentos, nos fatos da vida? Influenciam, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. E lá, nós vamos buscar lá no livro dos Médiuns, capítulo 15, ver como é que esses espíritos agem. Kardec lá faz um resumo legal. Ele diz que esses espíritos agem de forma oculta quando eles agem sobre o nosso pensamento. E agem de forma ostensiva quando as influências são mais marcantes, mais bem caracterizadas. Kardec explica isso muito bem nesse capítulo. Mas nós precisamos ir mais a fundo.
nós precisamos de uns exemplos mais práticos. E esses exemplos os espíritos dão para nós. Como é que esses espíritos atuam? Como é que eles atuam? Kardec nos diz lá, provocando encontro de duas pessoas. Olha, às vezes a gente encontra com uma pessoa aí, não é por acaso não, viu? Os espíritos, às vezes, provocam esses encontros e acontece que eles influem em um acontecimento. Tomara que seja um encontro bom para nós, não é isso? Encontro que a gente vai fazer uma coisa boa. Mas, olha, eles atuam também inspirando a ideia de passar por determinado lugar. Eles nos aconselham, não é isso? Eles nos aconselham, então eles ali podem também. E tem mais. Eles podem nos chamar a atenção para um determinado ponto. E isso também é interessante da gente lembrar aqui. E com isso pode influenciar em um acontecimento, um fato, uma existência real. Mas, atenção, respeitando sempre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é lei divina. As leis divinas, elas não podem ser desrespeitadas. Então, o que nós temos aqui? Os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida. Nossa vida, ela é cheia de acontecimentos. Então, é muito importante nós entrarmos em contato com este assunto, porque se nós temos o livre-arbítrio, nós vamos saber nos portar da maneira correta. Na questão 459, os espíritos nos dizem lá que eles influenciam na nossa vida mais do que nós imaginamos e que normalmente são eles que nos dirigem. Então, nós precisamos estar no controle dessa direção. Nós não podemos ficar aí feito marionetes. Isso nós não podemos. E a doutrina espírita nos ajuda a gente não ser marionete. Nos ajuda a utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Porque eles influenciam nos acontecimentos da vida, influenciam. Mas eles não derrogam, eles não derrubam o livre-arbítrio, que é lei divina. Mas é preciso que a gente vá numa aplicação. E essa aplicação da intervenção dos espíritos, da influência dos espíritos, nós temos uma muito legal lá no capítulo 27 do livro Nosso Lar, pela mediunidade do Chico e o espírito André Luiz. O Ribeiro está lá no mundo espiritual e está passando por dificuldades lá. Ele está passando por problemas lá. E descobriu-se o seguinte, que a família dele aqui no Brasil ficava chamando, lamentando, sofrendo, e isso acabava chegando no Ribeiro lá no mundo espiritual. Olha só. Sabe o que os espíritos deliberaram? Olha, vamos lá, vamos criar uns contratempos lá para a família, criar algumas coisas lá, para eles deixarem o Ribeiro em paz. Olhemos nós como é que os espíritos, eles realmente influenciam nos acontecimentos da vida. Aqui no Nosso Lar, André Luiz traz um exemplo muito legal. E, além desse exemplo, no Livro dos Espíritos também, Kardec, perguntando para os espíritos superiores, traz alguns exemplos também. Olha só, um exemplo está aí à esquerda aí da escada quebrada. Vamos supor, uma hipótese, que a pessoa esteja escrito para ela, esteja previsto para ela uma prova de que ela tem que torcer o tornozelo. Então, ela subiu na escada, caiu e torceu o tornozelo, a escada quebrou. Os espíritos foram lá e apodreceram a escada? Não. De jeito nenhum, porque os espíritos não derrogam, eles não derrubam a lei da natureza. A escada quebrou porque ela estava podre, porque foi mal feita. Os espíritos inspiraram essa pessoa a subir na escada. À direita aí nós temos uma árvore que foi atingida por um raio. Então nós vamos levantar a hipótese aqui que o dono dessa casa aí teria que passar por um prejuízo financeiro por causa da caída dessa árvore na casa dele. Então, os espíritos dirigiram o raio para essa árvore aí
Não, não dirigiram. O raio caiu aí nessa árvore por uma questão da natureza. Os espíritos inspiraram a pessoa a comprar a casa. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com a nossa vida porque isso tudo são influências nos acontecimentos da vida. Todos nós passamos por acontecimentos. Quando nós compreendemos os acontecimentos da vida, nós aceitamos melhor os reveses, nós aceitamos melhor os problemas e nós nos tornamos mais fortes para enfrentar as adversidades da vida. É isso que a doutrina espírita faz com a gente, nos torna mais fortes para enfrentar as adversidades e os problemas que fazem parte da vida. Mas nós precisamos ir um pouco mais fundo. Precisamos dar uma entrada mais aí nessa questão. E vamos analisar essa questão que foi feita para os espíritos. Os espíritos levianos e zombeteiros são responsáveis pelas pequenas misérias da vida humana? Essa pergunta é muito interessante, gente. É muito interessante, porque são aqueles problemas, aquele tropicão que a pessoa dá e quebra a unha. Está cortando verdura em casa e às vezes está cortando ali um repolho, né, uma couve, e quer cortar fininho, aí corta o dedo. É isso? Vai pegar o ônibus acaba de passar e, né, e a pessoa às vezes fica chateada, fica nervosa. Então, ele está perguntando o seguinte: essas pequenas misérias da vida humana, os espíritos levianos são responsáveis? Ora, lá atrás, na questão 458, na verdade, já até respondeu essa questão, porque lá foi explicado que os espíritos que nos cercam e nos observam, quando é espírito inferior, eles são inferiores, são brincalhões, eles ficam felizes com as nossas nervosices. Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica impaciente, eles gostam. Está lá na questão 458. E aqui, os espíritos falaram com a gente o seguinte, ó, ficam felizes com esses aborrecimentos. Olha, nós não vamos mais ficar aborrecidos com essas bobagens do dia a dia, porque senão nós vamos atrair para nós esses espíritos zombeteiros e levianos. Sabe por quê? Porque nós vamos estabelecer uma ligação mental, ondas magnéticas, vai atrair. E sabe o que eles falam mais? Quando não tem êxito, quando eles não têm êxitos, eles se cansam. Eles se cansam e, ó, vão embora. Então, a doutrina espírita é isso. Ela nos ajuda a enfrentar as coisas do dia a dia. A doutrina espírita é prática. Então, o que a doutrina espírita está dizendo aqui? Nós não vamos ficar impacientes, ficar nervosos, ficar chateados por causa dessas pequenas coisas. É isso que a doutrina espírita está dizendo para nós, está nos ensinando. E agora tem essa questão aí, ó, que também os espíritos superiores falam. Não é justo culpá-los por todas as nossas decepções, não. Por quê? Porque muitas vezes é imprevidência nossa. Eu dei um exemplo aqui da pessoa estar cortando lá a couve e cortar a mão. Olha, às vezes foi imprevidência da gente, que chegou lá e cortou a mão e fica culpando os espíritos devianos e zombeteiros. Ah, não. Aí os espíritos estão dizendo para nós que não, olha, a maioria das vezes nós é que somos responsáveis por essas chamadas aí, pequenas misérias da vida humana. Mas nós podemos entrar um pouco mais nessa questão. Essas pequenas misérias aí, sobre essas pequenas misérias, esses pequenos aborrecimentos, esses espíritos que provocam essas contrariedades, eles agem por uma questão pessoal ou eles atacam o primeiro que chega? Ô, gente, que pergunta. É uma questão pessoal, eles querem aquela pessoa mesmo, ou o primeiro que chegou lá, eles já criam uma dificuldade para aquela pessoa? Os espíritos superiores responderam, olha que resposta, gente. Tanto uma coisa quanto a outra coisa. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos chama a atenção aqui para a gente cuidar da gente. Cuidar do nosso lado espiritual. Fazermos preces. Estarmos com a nossa cabeça tranquila.
não nos impacientarmos. Por quê? Porque isso abre o espaço, às vezes, para que nos ataque nessa situação aí. Ou às vezes nem está pensando nisso, mas nós somos ali o primeiro que chegamos ali e a gente acaba recebendo a carga negativa. É isso que os espíritos estão dizendo. E esses podem ser inimigos feitos nesta ou em outras vidas também. Eles também nos esclarecem isso. E essa daqui é demais. Os espíritos dizem o seguinte, que de outras vezes não há nem motivos. São espíritos zombeteiros, né? Gozadores, brincalhões. Pegou o primeiro que está ali, pronto. Mas essas informações que a doutrina espírita nos traz não é para deixar a gente, como é que fala assim, cabisbaixo ou hiper preocupado, não. É para nos alertar, para que a gente cuide de nós, para que nós nos amemos. Cuidar do espírito, cuidar da nossa serenidade é uma atitude amorosa para com nós mesmos. É isso que a doutrina espírita está nos dizendo e ela está nos falando. E mais, olha essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. Quando alguém que nos quer mal desencarna, essa malquerença se extingue? Essa pergunta é fácil. Essa até eu respondo. Essa até eu respondo, essa é fácil. Porque faz parte até do capítulo do mês que nós estamos estudando, né? O que os espíritos superiores responderam? Olha, podem reconhecer a injustiça e o mal que fizeram ao desencarnou. Ele está lá no mundo espiritual e fala, nossa, mas que besteira. Que besteira. Nossa. Né? E aí deixa a gente em paz. E aí não vai influenciar em nenhum acontecimento da nossa vida. Porque nós estamos estudando isso, influência dos espíritos na nossa vida. Agora, olhemos nós o que os espíritos disseram, mas frequentemente continua a perseguição. Quando os espíritos falam para nós que frequentemente continua a perseguição, e o que os espíritos superiores estão nos dizendo? Para a gente cuidar do nosso lado espiritual, para que nós nos preocupemos em manter a calma, para que nós nos preocupemos e nos esforcemos em manter a nossa serenidade. Olha, isso nem sempre é possível. Nós não somos santos, mas a doutrina espírita está dizendo que para nós é bom. Por quê? Porque mesmo que a perseguição continue, para nós, protegidos, nós não vamos sentir, porque nós vamos estar na serenidade e na tranquilidade. É isso que a doutrina espírita está nos dizendo. E como nós estamos falando de inimigos desencarnados, obrigatoriamente nós temos que ir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Lá está dizendo para nós que amar os inimigos não é convidar o inimigo para tomar um cafezinho e comer pão de queijo em casa. Que é uma delícia, um cafezinho com pão de queijo, é muito gostoso, mas não está pedindo isso, não. Está pedindo o quê? O que é amar o inimigo? Para que ele não nos persiga, para que ele não influencie em acontecimentos na nossa vida. Amar o inimigo é não desejar mal para ele. Se ele obtiver algum sucesso, a gente ficar feliz. É isso? Facilitar a reconciliação, não dificultar. Orar por eles. Às vezes só sobra a oração. Isso aí é amar o inimigo. E com isso aí, nós não vamos sentir a influência maléfica de um espírito que se diz e que se apresenta para nós como nosso inimigo, ocasionar acontecimentos na nossa vida. O Evangelho é bom demais, o Livro dos Espíritos também é muito bom. Kardec nos ajudou muito com essas perguntas, né, gente? Olha só. Mas, ainda sobre essa influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, tem uma pergunta interessante. Podem os espíritos desviar os males e atrair a prosperidade? Já que eles influenciam nos acontecimentos da vida, será que eles podem o seguinte... Tira de nós o mal
e coloca a prosperidade, será que pode? A resposta dos espíritos foi clara. Inteiramente, não. Mas por que inteiramente não? Porque há males que estão no decreto da providência. Fizemos questão de colocar essa palavra males aí, entre aspas, porque a gente fala a palavra males da nossa visão. Às vezes, a gente vê uma coisa como mal, e, na verdade, depois, mais tarde, a gente vai ver que aquilo que a gente pensava que era mal foi bom, porque evitou que a gente fizesse determinada coisa errada. Mas, na nossa visão, é um mal. Há males que estão no decreto da providência. Então, nem tudo. Não é isso? E mais, eles podem amenizar as dores. Como na nossa vida, muitas vezes, é importante a gente ter as dores amenizadas, não é, gente? Muitas vezes na nossa vida nós precisamos. E aqui o Livro dos Espíritos está dizendo para nós que os espíritos amigos, eles podem amenizar nossas dores. Por quê? Porque vai nos ajudar na questão da paciência, paciência que é a tolerância esclarecida, nos diz Emmanuel, lá no livro O Consolador, e também nos ajuda na resignação. A resignação é o consentimento do coração. A resignação não é o baixar a cabeça e falar que é assim mesmo. É entender o sofrimento e aproveitar aquilo de melhor que aquela situação difícil pode nos ocasionar. Isso tudo na intervenção, na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Isso é muito bom. Mas essa questão essa questão aí dos espíritos poderem fazer isso, nós podemos ir um pouco mais além, porque os espíritos dizem que esse negócio de desviar o mal depende mesmo é da gente desviar os males ou atenuá-los. A responsabilidade maior é nossa. A gente fica pedindo, espírito, faça isso, espírito amigo, olha, muitas vezes a responsabilidade é nossa, de tomarmos o cuidado. Olha, nos diz os espíritos superiores, Deus nos deu a inteligência para nos servirmos dela. E é principalmente através dela, da inteligência, é que os espíritos vêm ao nosso auxílio. Então, a inteligência que nós temos, a razão que nós temos é para usar a nosso favor. A doutrina espírita, com essas explicações que ela trouxe para nós, nos ajuda a usar a inteligência. Olha, vamos nos impacientar? Não. Vamos arrumar briga no trânsito? Não. Às vezes o filho quer fazer uma coisa, a gente quer que ele faça outra, nós vamos perder as estribeiras? Não. Nós temos que aprender a fazer isso. Claro que nós ainda não sabemos por completo, nós estamos ainda na luta. Mas ter esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona nos ajuda, porque nós temos essa vida e ainda muitas outras ainda para a gente poder evoluir. Não é isso? Isso é muito bom. Mas precisamos ainda ir numa pergunta sofisticada. Essa pergunta que Kardec fez, eu chamo essa pergunta de sofisticada. Se solicitarmos, podem os espíritos nos fazer que obtenhamos os dons da riqueza? Já imaginou? Tudo que a gente fizer, todo o comércio, tudo vai dar muito dinheiro. Será que se a gente solicitar, já que os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida, será que a gente vai obter? Que pergunta boa, hein? Nossa, eu pedi logo para ganhar na Mega Sena acumulada. Já imaginaram? Olha só o que os espíritos nos dizem. Algumas vezes como prova. Essa resposta é impactante. Algumas vezes como prova, mas frequentemente eles se recusam. Na maioria das vezes eles se recusam. Mas aí a gente precisa ir um pouco mais a fundo. Olha, esses favores são concedidos por quem? Pelos bons ou pelos maus espíritos? Aqui nós temos que abrir um parêntese. Quando nós falamos maus espíritos, o mal aqui quer dizer a ausência do bem.
Aqui o mal aqui quer dizer o seguinte, um espírito numa imperfeição de um grau muito grande. É nesse sentido quando a gente fala maus espíritos. Então, esses favores são concedidos pelos bons ou pelos maus espíritos? Essa questão. Aí eles dizem, ó, uns e outros, depende da intenção. Na maioria das vezes são espíritos que querem nos arrastar para o mal. E aqui é uma questão interessante. Quando concede, na maioria das vezes querem nos arrastar para o mal. Essa é uma informação preciosa, porque nós devemos tomar cuidado até com o que nós pedimos, porque muitas vezes nós não sabemos nem pedir. Vamos dar uma idinha de novo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e à riqueza. Lá, Kardec nos diz que a prova da pobreza material e a prova da riqueza material, ambas são difíceis. Mas a prova da riqueza material é mais arriscada. Ela é mais arriscada por quê? Porque ela tem a possibilidade de alimentar mais o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Essa também é uma informação de ouro que nós temos, que a doutrina espírita nos traz. E essa questão aí? E essa outra questão? E quando os obstáculos parecem vir fatalmente para um projeto nosso? Isso ocorre devido à influência de algum espírito? Sabe quando a gente tem aquele projeto, aquela coisa até bem planejada, maravilhosa, e, nossa, mas vem obstáculo, vem obstáculo, vem obstáculo. Mas, gente, isso aí deve ser um espírito que não teve educação, que deve estar ocasionando isso. Será que é? Será que essa pergunta de Kardec também é muito instrutiva para nós? O que disseram os espíritos superiores? Algumas vezes sim, mas frequentemente nos diz os espíritos superiores. É a gente mesmo que agiu mal. A gente tem mania de tudo quanto é obstáculo falar que foi o espírito que não deixou. Olha, se a gente for olhar bem, na imensa maioria dos casos, nós estamos realizando alguma ação que está propiciando o surgimento desses obstáculos. De novo, a doutrina espírita com seu caráter consolador. Isso aqui está dizendo para nós o seguinte: não desanimemos com as dificuldades. Vamos sentar, vamos olhar direitinho, vamos ver, e muitas vezes nós mesmos, com a nossa inteligência, nós vamos tirar os obstáculos do lugar. E para finalizar, para fechar a última pergunta com chave de ouro, foi exatamente a pergunta que nós colocamos aí no chat, que eu vi aqui, que tem muitas pessoas que participaram, Pedro, Inácio, Elizabeth, não é isso? A Marineide diz que agradece primeiro a Deus, a Meli Monteiro diz que agradece a Deus e o anjo, né? Isso diariamente. Quando nos acontece alguma coisa ótima, gente, obrigado aí pela participação, o Cefac agradece, viu? Quando nos acontece alguma coisa ótima, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Mas por que essa pergunta que Kardec colocou aí? Olha, a intervenção, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida tem muitas influências que são muito boas para nós. Muitas coisas boas que acontecem conosco é graças à influência do espírito nos acontecimentos. Quando isso acontece, a gente tem que agradecer quem? O espírito protetor primeiro? A resposta é clara. Agradecer primeiro a Deus. Primeiramente Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E depois aos bons espíritos, porque os bons espíritos é que são os agentes de Deus. E agradecendo aos bons espíritos, nós estamos agradecendo também ao espírito protetor, que ele é um bom espírito, não tenhamos dúvida disso, não é isso? Minhas amigas, meus amigos, o tempo escoou e nós precisamos ir para a conclusão. E a conclusão não tem outra.
nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec nos disse, os espíritos superiores nos disse, na questão 469, neutralizamos a influência dos maus espíritos praticando o bem. Praticar o bem é nosso advogado em qualquer circunstância, já nos disse Emmanuel. E colocando em Deus toda a nossa confiança, rejeitando assim a influência dos espíritos inferiores e assim anulando o domínio que desejam ter sobre nós. Não temos outro caminho. Fazer o bem, cuidar do nosso lado espiritual e com isso nós vamos ajudar os espíritos amigos na sua influência nos acontecimentos da vida. Que a paz de Deus permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. E aqui vai a bibliografia que nós utilizamos no encontro, nesse nosso bate-papo de hoje. Grande abraço para todos.